sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo inteligente aqui do FatesaCast. Hoje o nosso assunto é congelamento de óvulos. Comigo, o Dr. Vitor Parnaíba de Campos, já aqui no estúdio. Muito obrigada pela presença, Dr. Vitor. Um assunto muito interessante, as mulheres agradecem. Eu queria já que o senhor fizesse aí os seus cumprimentos. Obrigado pelo convite, Patrícia, a casa, Fatesa. Obrigado por me chamar de senhor, eu fico até, não sei se eu mereço tanta honra assim, mas vamos lá, a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é o congelamento de óvulos. Muitas dúvidas, tanto de médicos quanto de pacientes, surgem a todo momento, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Para me apresentar aqui rapidamente, eu sou médico ginecologista, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Sou mineiro, nasci em Tuiutaba, tenho mestrado aqui pela USP de Ribeirão. Sou professor aqui da casa, né? Sou coordenador da pós-graduação em reprodução assistida, sou especialista em reprodução assistida, medicina materno-fetal e ultrassonografia, faço parte do corpo clínico da Semear e estamos aí de portas abertas para fazer as pessoas entenderem melhor sobre esse tema. Uma vasta experiência. Também comigo as embriologistas Aline Saua e Glícia Greco. Elas vão falar para a gente aqui como é que funciona tudo, inclusive trouxeram aí algumas imagens. Aline, uma área muito bacana, né? Olá, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Obrigada, Fatesa, Patrícia, o Vitor. Obrigada por chamar a gente para falar sobre um assunto que precisa ser cada vez mais difundido, né? É um assunto muito importante que as pessoas têm que tomar conhecimento e entender a importância disso para a nossa sociedade atual. Eu aproveito para me apresentar, meu nome é Glícia, eu sou embriologista, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal de Alfenas, onde eu também fiz meu mestrado em Ciências da Saúde. Eu sou especialista em reprodução assistida e atualmente eu trabalho como embriologista e faço parte da empresa GS Embriologia, onde é uma empresa que ajuda em vários braços, em vários campos da reprodução assistida a se tornar mais eficiente no mercado hoje. De novo, eu agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre preservação de fertilidade. Esse tema, esse conceito embriologista, que bacana, né? A gente fala, é muito curioso, esse mundo é muito curioso para todo mundo, as pacientes, o pessoal. Embriologista, o que lembra, o que remete a embrião. Sim. Então somos nós que cuidamos dos embriãozinhos dentro do laboratório de fertilização in vitro, até ele ir pro lugar mais adequado, que é a barriga da futura mamãe. Quer dizer, uma função aí muito especial, né? Que tem que ter muita cautela e todos os cuidados ao longo aí do procedimento. Com certeza, é super delicado, é uma pressão muito grande, mas a gente faz de tudo para fazer o melhor possível. A gente estuda e se especializa para fazer o melhor possível. Tá aí, então, agora começando aqui com o Dr. Vitor. Dr. Vitor, congelar óvulos. Hoje a gente ouve muito falar nisso. Tem mulheres que querem uma maternidade mais para frente. E tudo isso envolve congelamento de óvulos? Só aproveitando o gancho, é muito importante que as embriologistas estejam aqui com a gente, porque o médico, tanto o médico quanto o paciente, acaba não tendo muito contato com o laboratório, com as profissionais que estão lá dentro, que são as profissionais que manipulam todo o material, tudo muito delicado. Elas vão mostrar algumas coisas aí para nós, trabalhando sempre no microscópio, com coisas obviamente microscópicas e, portanto, muito delicadas. Mas você tocou num assunto, num ponto muito interessante, Patrícia, que é o adiamento da maternidade, né? A gente sabe, hoje os números estão aí, para não nos deixar mentir, né? A taxa de fecundidade tem caído em muitos países, o Brasil não é diferente, né? E isso muito em função dessa questão de adiar a maternidade. Agora, embora isso seja algo, vamos dizer assim, positivo dentro do desejo de cada pessoa, de cada casal, vamos dizer assim, socialmente, isso tem um impacto, né? E esse impacto é justamente ao tentar ter filhos, haver a principal dificuldade, que é justamente a idade do óvulo, no caso, a idade da mulher, né? E por outros motivos também o congelamento fica em evidência, quando, por exemplo, a pessoa sabe que tem um motivo aí já conhecido que pode dificultar a tentativa de ter filho, como, por exemplo, endometriose, ou eventualmente também situações aí um pouco mais graves e um pouco mais urgentes em alguns cenários, como o diagnóstico de câncer de mama, próprio câncer de ovário, etc. Né? Então, a preservação da fertilidade, que é o que a gente chama, vem nesse cenário para tentar fazer com que, em um futuro, seja ele quando for, aquela mulher que quis ou que precisou adiar a maternidade, ela consiga ter um pouco mais de chance frente a uma dificuldade que ela venha a ter nesse futuro, entendeu?
E vocês que estão aí sempre dentro dos laboratórios e tudo mais, além dessa maternidade tardia, em que outro momento pode se fazer aí esse congelamento de óvulos? Em que outra situação, digamos? Então, como o Dr. Vitor falou, a preservação da fertilidade, ela entra em destaque quando a gente fala, né, de adiamento da maternidade, isso decorrente do fato da mulher no mercado de trabalho, né, e não só entrando, mas se estabelecendo em posições de liderança e precisando adiar esse momento da maternidade, mas também como tratamentos que impactam, né, na saúde biológica, na saúde reprodutiva da mulher, como tratamento oncológico, menopausa precoce. Exatamente, menopausa precoce. Então, são fatores que levam a preservar a fertilidade. Além de tratamentos de fertilização assistida, onde a mulher tem uma quantidade de óvulos que seja suficiente para formar embriões e também para fazer um banco de uma quantidade de óvulos congelados, para ter uma maior liberdade em alguns casos. Então, são casos onde a preservação da fertilidade auxiliam na vida da mulher. Doutor Vitor, hoje são muitas as mulheres que procuram. Como é que é essa estatística? Olha, a Glícia tocou num ponto, falou uma palavra muito interessante, que é a palavra liberdade, né? Então, assim, hoje a gente entende que a sociedade evoluiu muito, embora tenha muito para conquistar ainda, né? Principalmente o papel e a posição da mulher, né? E o anticoncepcional veio, muitas décadas atrás, para ajudar e solucionar muitas questões, né? Inclusive um impacto na mortalidade, que diminui a mortalidade materna quando diminui a taxa de gravidez. Então, assim, hoje a gente aprendeu, né, como fazer para adiar a maternidade. O anticoncepcional é relativamente barato, Sim. de fácil acesso, de uso também muito fácil, vamos dizer assim, tá? Então as pessoas aprenderam a adiar a maternidade com eficácia, né? Só que a sociedade ainda não conseguiu entender que é importante proteger essa liberdade, proteger essas conquistas, né? E a gente ainda tem muito a caminhar. Então, para responder de maneira um pouquinho mais objetiva a sua pergunta, a gente tem sim procura por congelamento de óvulo. Isso vem crescendo, mas ainda vem crescendo, no meu humilde modo de entender, a passos um pouco lentos. Essa estatística ela poderia trazer aqui números um pouquinho melhores, digamos assim, mas a gente precisa evoluir como sociedade e fazer as pessoas terem esse conhecimento, né? Inclusive das épocas mais apropriadas para tal, que a gente vai conversar um pouquinho mais. E na opinião de vocês, existe uma diferença entre o anticoncepcional e o congelamento de óvulos em termos de saúde mesmo? Benefícios para a saúde. Na verdade, o anticoncepcional ele tem inúmeros benefícios e trouxe muita liberdade, como a gente disse, né? Liberdade para a mulher se posicionar dentro da família, dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho, liberdade sexual, dentre outras conquistas. E o anticoncepcional ele tem essa premissa de fazer a mulher ter, vamos dizer assim, um controle sobre a sua fertilidade. No entanto, isso é um alarme falso. Traz essa falsa sensação de controle, porque uma vez que a mulher adia esse momento da maternidade, ela tem a sua opção, escolhe começar as tentativas de ter filhos, ela pode se deparar e estar exposta ao principal fator de infertilidade, que é justamente o tempo que passou até esse momento. É um controle momentâneo, né? Ela tem um controle naquele momento. Depois, quando ela decide que ela quer a maternidade, o momento de ser mãe, ela já perdeu o tempo, o timing reprodutivamente falando. E é isso que a preservação da fertilidade traz, a liberdade de escolher em que momento trazer a maternidade para a realidade daquela mulher. E o tempo aí é primordial, né? Com certeza. O tempo corre contra a saúde biológica reprodutiva da mulher, né? Os 100 principais pontos importantes no processo reprodutivo da espécie humana são o tempo. O 100º é qualquer outra coisa que vem depois. Exatamente. Mas o tempo feminino, um impacto principalmente, muito grande. Né? Agora, indo já para a parte técnica da questão do congelamento, como é que ele funciona? Muito legal. Na verdade, a gente tem um histórico aí, né? O congelamento de óvulos, hoje a gente fala bastante sobre preservação de fertilidade e como o Dr. Vitor disse, a gente tem que falar mais. Talvez
essa estatística não acompanhe tanto, porque por desinformação, então a gente tem sempre que comentar sobre isso, mas a preservação da fertilidade, ela acontece desde 1970. Então, lógico que por outros protocolos, a gente tinha aí um outro protocolo que a gente chamava de congelamento lento, ele tinha taxas de sucesso menores do que a gente encontra hoje, mas ele já funcionava, nasceram bebês provenientes de óvulos fertilizados de congelamento lento, nessa época, 1970, 80, mas hoje a gente já tem um protocolo mais bem estabelecido, com taxas muito melhores do que aquela época, e hoje a gente usa um protocolo chamado de vitrificação, né, que nada mais é do que submeter aqueles óvulos coletados, né, através da punção ossária, submeter esses óvulos dentro de laboratórios a concentrações diferentes de criopreservantes, né, crioprotetores, que são substâncias que entram dentro dos óvulos. Então, a gente coloca o óvulo dentro de uma gotinha de uma substância já conhecida, né. Na prática, o que a gente faz? A gente pega o óvulo, né, depois da punção, o óvulo já desnudo, que a gente chama, então tá só a célula lá, o óvulo prontinho, a gente consegue ver se ele é maduro, se ele não é maduro, né, por algumas características, e esses ovos maduros, eles são colocados nessa gotinha dessa substância com crioprotetores. Esses crioprotetores, essa primeira substância, eles tiram a água de dentro do óvulo e eles vão entrando gradativamente dentro do óvulo. Então, é uma substituição de água por crioprotetor. Isso por quê? Porque na hora de vitrificar, se eu tiver água dentro do óvulo, eu formo cristais de gelo. E isso diminui a sobrevivência no momento do descongelamento. Sim. Então, meus óvulos vão degenerar, que a gente chama, né? Vão morrer, não vão estar bons para uso. Então, esses crioprotetores tiram a água e entram no lugar da água. E esse crioprotetor, ele tem capacidades, né, químicas, e eles não formam esse cristal de gelo no momento do congelamento. Então, isso aumenta a taxa de sobrevivência na hora do descongelamento. E isso, né, foi descoberto e foi se aperfeiçoando ao longo de todo esse tempo que a gente tem de preservação de fertilidade. Então, se a gente falar de taxas de sucesso em 1970, no início ali de 1970, por volta de 50% de sobrevida no descongelamento, hoje a gente já tem taxas de sobrevida de 90%. Então, se a gente congelar 10 óvulos, na hora de descongelar, a gente tem 9 aptos para fertilização. Então, nada mais é do que passar esses óvulos, essas células, por algumas substâncias gradativamente e trocar a água por crioprotetor. Depois disso, a gente coloca no nitrogênio líquido, que está a uma temperatura de menos 196 graus. Então, a gente passa da temperatura ambiente rapidamente para o nitrogênio líquido, a menos 196 graus, e isso faz com que a temperatura caia tão bruscamente que a temperatura ótima também de formar esses cristais de gelo, eles passam tão rápido que eles não são formados. Então, isso faz com que a taxa de sobrevivência aumente. Então, tudo isso foi sendo conquistado, entendido, estudado ao longo do tempo para chegar nas taxas que a gente tem hoje de recuperação, que são ótimas e tende a melhorar cada vez mais. E isso veio com todo um processo de tecnologia, né, professor Vitor? Mágico, né? Mágico. Acho que a gente aqui tem até só algumas babando fotos. aqui. A gente tem, dá pra gente ilustrar. Acho que a gente tem umas o processo. fotos, né, para o pessoal que está em casa entender. Deixar mais E claro. o aluno de reprodução assistida da pós-graduação aprende tudo isso? Vai ter acesso a todas essas todas informações, essas todo esse conhecimento, sem dúvida nenhuma. E também a forma de abordar isso perante o paciente, né? Que, como eu disse, é uma parte fundamental em que muitas pessoas têm dúvidas. O próprio médico, o próprio paciente, né? Principalmente, talvez isso esteja no nosso roteiro aí nos próximos minutos, mas principalmente as perguntas de quando e como fazer. Exato. Né? Que eu acho que isso que permeia aí a maioria das dúvidas aí, principalmente o quando. Eu vou começar. Primeiro você pode mostrar Com certeza. o que seriam essas paletas que chamam? É paleta, exatamente. isso? Pra onde que eu vou mostrar pra ficar mais pra cá? Mais visível, isso. Isso aqui, pra cá? Isso aqui são palhetas, são os dispositivos que a gente usa para colocar os óvulos na hora do congelamento. É muito pequenininho, então vai ser um pouco complicado de ilustrar. Deixa eu ver se dá para ver. Mas os óvulos, eles ficam nessa parte minúscula aqui da frente. Geralmente, isso depende do serviço de saúde, né, dos protocolos de cada serviço, mas geralmente se coloca até, no máximo, 4 óvulos por palheta. Então, a gente consegue colocar 4 óvulos aqui. Eles são colocados, depois se a gente puder chamar as imagens, eu acho que fica mais claro. Ah, agora ficou bem bom. Não. Ficou bom aqui? Olha aí. Usa minha mão aqui para manter claro. É uma palheta aí, né? Isso. A gente trouxe várias, porque existem fininho, vários né? modelos no mercado, talvez outras fiquem mais fáceis de ver. Olha aí.
mas os óvulos são colocados aqui. É tudo muito delicado, então a gente usa micropipetas de capilares com espessuras muito pequenas para carregar essas palhetas com os óvulos. Depois que a gente coloca isso, depois de passar naquelas substâncias crioprotetoras que eu comentei, os óvulos são colocados nessa palheta e são mergulhados no nitrogênio. E depois a gente pode mostrar as imagens, e aí parece um passo a passo. Vamos mostrar? Vai chamando que a gente... Então vamos Legal. chamar as imagens. Vamos mostrar a primeira, que é a imagem das plaquinhas de PET protetores. Ah lá. Olha lá. Lá a gente vê as substâncias, nessas gotinhas são as substâncias de congelamento, não necessariamente nesse protocolo, existem vários protocolos de congelamento de óvulos, dependendo da marca do crioprotetor que está usando, mas aí os óvulos passam nessas gotinhas, né, que tem quantidades e concentrações de crioprotetor diferentes, até chegar nessa última, onde tem uma concentração mais brusca, mais alta, e aí a gente faz, essa última gotinha a gente faz um tempo mais rápido. A gente pega os óvulos dessa última gotinha da imagem e carrega a palheta, coloca eles aqui nessa palhetinha e mergulha. Você pode passar próximo, por favor? Mergulha nessa caixinha de nitrogênio. Então, tá vendo ali a pessoa tá segurando a palheta e tampando a palheta com a tampinha aqui. Onde que eu coloquei? Dessa forma. Correto. É um processo bem delicado, minucioso, né? Muito minucioso. Então, e são mergulhados no nitrogênio de forma bem rápida. Depois que ele está ali, ele pode ficar por tempo indeterminado, vivos e esperando o momento de serem descongelados para fertilização. Depois, se você puder chamar a próxima imagem, por favor. Essa é só um detalhe do nitrogênio líquido, né? Então, o nitrogênio líquido ele fica a menos 196 graus. Esse é um tanque de armazenamento de material biológico, então lá dentro cabem milhares de palhetas, de milhares de pacientes, todos separados, guardados em racks como essa. Também existem diversos tipos de racks no mercado, mas esse é um dos tipos, então as palhetas são guardadas dentro da rack e colocado dentro do botijão de armazenamento. Pode passar que eu acho que tem uma foto assim. Todo aquele coloridinho dentro daquele tubo transparente são palhetas, são racks como essa, cheias de palhetas de embriões e óvulos criopreservados. Gente, a gente nem imagina como Como é que é é, o processo, né? Hein, Pode professor passar mais Vitor? um, por favor? Exatamente. Vamos lá. E Aí, essa é uma sala de armazenamento de tanques de materiais criopreservados. Então, ali a gente pode ter sêmen, embrião, óvulos. Cada tanque desses é de um material biológico diferente ou uma estrutura diferente. E a gente, lógico, a gente sabe exatamente em qual lugar, em qual caçapa, em qual rack, de quem é. Isso tem tudo muito mapeado, muito bem estabelecido, para a gente recuperar no momento de descongelar, no momento que a paciente decide descongelar o material. mas daí é que saem os bebês, então. Aí que eles dormem, Eles e aí que dormem. eles saem na hora de... E essa é uma imagem do descongelamento. Então, no momento que a gente precisa, a paciente decide, que é o momento da maternidade, a gente descongela. O que também acontece reidratando os embriões, tirando o crioprotetor que estava lá dentro e colocando a água de volta, reidratando de forma gradativa para que ele fique da forma natural para ser fertilizado. Professor Vitor, quanto tempo os óvulos podem ficar aí congelados? Que a gente vê todo esse processo, esse trabalho de vocês e a gente fica imaginando, né? Qual o tempo que dá para o óvulo ficar ali, né? Hoje, inclusive, ratificando o que a Glícia acabou de colocar e entendendo com a evolução desse processo, né, com o passar das décadas, a gente sabe que hoje a gente pode deixar o óvulo congelado, né, criopreservado é o termo técnico mais correto, mas pode ficar por tempo indeterminado, né? Ou seja, 5 anos, 1 ano, 10 anos, mais do que isso, tempo indeterminado. Isso aí quem vai decidir, quem vai definir o andamento do processo reprodutivo de cada pessoa, de cada demanda por aquele material que está congelado. Eu achei que tivesse um tempo de validade, por exemplo. É muito comum as pessoas acharem que precisa, né, de ser até um determinado tempo. Essa é uma pergunta muito frequente. A gente não tem dados na literatura falando do óvulo que ficou mais tempo criopreservado até a utilização, mas a gente tem dados de embrião. Então, a gente já viu bebês nascidos de embrião criopreservados há 30 anos. Olha, que bacana. E sêmen também. Então, a gente consegue congelar, né, criopreservar sêmen, e o sêmen a gente tem dados de 27 anos. Então, é realmente por tempo indeterminado. Na verdade,
o metabolismo daquela célula, ele tá parado ali. Então, biologicamente, aquele óvulo vai ter a idade do momento em que ele foi criopreservado. É que, na verdade, as mulheres fazem o congelamento e elas têm também uma estatística aí de um tempo que elas querem, né, fazer o descongelamento para poder engravidar, né? A gente tem que, eu falo, né, bastante que a gente tem que tratar a criopreservação de óvulos como um seguro de carro. A gente paga o seguro de carro, mas a gente não quer usar. A gente não quer que o nosso carro seja roubado, a gente não quer que a gente não quer. Então a gente não quer usar. É uma segurança, né? Espera-se que essa mulher tenha, no momento que ela quiser, o filho de forma natural, no momento social que ela tiver, com parceiro ou sem parceiro, mas que ela consiga de forma natural. E que isso seja uma segurança para ela. Nos Estados Unidos, nos últimos anos, a taxa de descongelamento dos óvulos foi muito baixa, foi 30% de todos os óvulos que foram congelados. Porque, na verdade, o que se espera é que tenha natural no momento que aquela paciente quiser. Sim. Isso é só uma segurança. Então, a gente espera que não seja preciso usar. Mas tem lá uma segurança. Hoje a gente tem, né, tá tão em alta as influenciadoras digitais congelando os óvulos. A gente tem aí mulheres muito famosas agora, semana passada, que postaram nas redes sociais que estão congelando óvulos. Então esse tema tá muito em alta e isso é muito importante, as pessoas verem, as pessoas conhecidas dela falando sobre preservação de fertilidade. E tem casos que congela-se os óvulos e a pessoa não usa? Tem também? Com certeza. Vou tocar em dois pontos que a Glícia levantou aqui. Um deles é a preservação daquilo que é chamado de qualidade do material no momento em que ele é congelado, né? Então, ficou 10 anos congelado, precisou descongelar para tentar formar embrião e, consequentemente, ter filho. O potencial daquele óvulo de formar embrião e, consequentemente, bebê, ele é um potencial da idade que aquele óvulo tinha no momento do descongelamento. Sim. Então isso é muito importante. E um outro ponto que a Glícia levantou, segurança. Então assim, eu costumo dizer que segurança e garantia são palavras diferentes, são termos diferentes. Exatamente. Então a gente tem uma segurança. Vou dar um exemplo, vamos dizer assim, prático. A pessoa tem 27 anos, precisa, por uma questão ou social, ou de saúde, o que quer que venha a ser, ela precisa adiar o momento, não quer ter a maternidade naquele momento ali e a gente não sabe quando que ela vai querer. Ela mesma talvez não saiba. Tem outros planos, enfim. E vamos dizer que aos 37 anos, ou seja, 10 anos depois, ela agora já está com um relacionamento estável, já fez algumas conquistas que ela julgou importantes para ela e tudo mais, e vai pretender, portanto, iniciar a rotina da tentante, que a gente fala, né? Tentar ter filho, né? E a gente sabe que aos 37 anos a chance de engravidar, naturalmente, é inferior à chance de engravidar aos 27. Então ela não vai ter aquele potencial reprodutivo mais nas tentativas de gestação natural aos 37. E pode ser que ela consiga. Ok, maravilha. Digamos que não há nenhum outro fator de infertilidade envolvido, digamos que o casal consiga ter... Tá tudo bem. Exatamente. Teve um filho. Teve um nascimento aos 38 anos. Maravilha. Ela está com os óvulos dela congelados ali de 10 anos a 11 anos atrás, né? E ela pretende ter um segundo filho aos 40. Vamos colocar assim, dentro de um planejamento familiar, tá? E aos 40 ela vai perceber ainda mais dificuldades, naturalmente. E pode ser que ela demore mais tempo. E essa demora pode angustiar o suficiente para que ela pegue e fale assim, não, busca alternativa. Vou buscar o meu seguro. Eu mantive esse seguro por 13 anos. E é um seguro. Né? E aí eu vou tentar fazer a fertilização desses óvulos após o descongelamento dos mesmos para tentar fertilizar com o sêmen daquele parceiro com quem ela está naquele momento. E aí ela vai ter, nesse momento, muito mais chance de que essa estratégia resulte em sucesso do que se ela fosse usar os óvulos dela aos 40 anos, mesmo fazendo FIV. E a gente vê muitos casos, né? E essa que é vamos dizer assim, usando uma expressão, digamos, popular, esse é o pulo do gato. Sim. Né? Você conseguir preservar o potencial da sua célula, o potencial reprodutivo da sua célula, por um tempo indeterminado. E nesse contexto, quanto antes isso for feito, mais eficácia vai ter no momento em que eventualmente for necessário utilizar, que ela julgar que é o momento. Fantástico isso. Para as mulheres, então, do mundo moderno,
essa é sem dúvida. Né, é uma alternativa excelente. Exato. Eu quero agradecer a Glícia e pedir, por gentileza, para a Aline Saua também, que é embriologista, né, Aline? Obrigada, viu, minha Obrigada a querida? você. E obrigada pelas explicações. Imagina, obrigada pelo convite. A Aline Saua também é embriologista. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vou aproveitar para me apresentar um pouquinho também. Eu sou a Aline Saua, né? Sou embriologista também, assim como a Glícia. Sou bióloga, formada também mestre em Biologia da Reprodução pela USP, né? E participo junto com a Glícia aí no nosso projeto da AGS Embriologia Aplicada. E Aline, nesse processo todo, nessa sua vivência, que eu acho que você já vivenciou, né? Vários momentos das mulheres aí, qual a taxa de sobrevida dos óvulos no descongelamento, digamos? Para falar um pouco da taxa de sobrevida, eu vou voltar um pouco no histórico, que a Glícia comentou um pouquinho. Tá. Né? No final da década de 70, a gente tinha aí que a cada 10 óvulos congelados, 5 sobreviviam. Então, tinha aí uma taxa de 50% sobrevida no início dessa técnica, né? E nessa época era-se utilizado outra técnica chamada de congelamento lento, né? Que foi o início aí que propiciou e proporcionou a possibilidade de congelar óvulo para as pacientes, né? E aí, depois de 20 anos, no final da década de 90, foi iniciada a vitrificação de fato, que é a técnica que a gente utiliza hoje em dia, né? E aí a gente já teve uma melhora considerável. Então, nessa época, no final da década de 90, a gente já tinha que a cada 10 óvulos congelados, pelo menos 7 aí sobreviviam, né? E atualmente, com o avanço da vitrificação, com as pesquisas e o desenvolvimento na área da medicina reprodutiva, hoje em dia a gente tem que a taxa de descongelamento desses óvulos é acima de 90%. Né? Então, a gente saiu do final da década de 70, onde a cada 10 óvulos a gente tinha 5 óvulos vivos ao final. Hoje, a gente tem que a cada 10 óvulos, pelo menos 9 sobrevivem e pode ser que todos eles sobrevivam ao final desse processo. Desde que as técnicas sejam realizadas corretamente, né? Dentre todas as possibilidades aí que a gente tem, toda a tecnologia que existe hoje em dia, e também que esse material seja armazenado corretamente, assim como a Glícia mostrou, né, ao longo desse período que ele vai ficar aí congelado. Professor Vitor, então é mais viável que se congele e também é mais garantia para a gestação futura, digamos? Garantia uma palavra difícil, não tem, porque assim, a fertilização in vitro, que é o procedimento pelo qual o óvulo vai passar em algum momento após o seu descongelamento, né, que é receber o contato com o sêmen. Existem diversas técnicas, vamos dizer, 2 grandes grupos de técnica nesse aspecto, mas esses óvulos vão ser fertilizados e a gente vai esperar que haja formação de embrião ou de embriões, né? E a gente sabe, isso é próprio da espécie humana, não são todos os óvulos fertilizados que formam embriões. Aliás, a maioria dos óvulos que são expostos ao contato com o sêmen não formam embriões. Então a gente tem, vamos dizer que a gente tenha uma taxa aproximada da formação de um embrião para cada 4 óvulos frescos, que são os não congelados, fertilizados. E a gente tem uma taxa que é levemente inferior quando se trata de óvulos congelados. Então, digamos que a gente vai ter uma taxa de formação de embrião, algo em torno de um embrião para cada 5, 6 óvulos descongelados. Ou seja, o número também vai fazer grande diferença nesse aspecto. Não somente o potencial do óvulo, que é quanto mais jovem, maior o potencial, mas a quantidade também faz diferença. Então, quanto mais quantidade de óvulos nós tivermos congelados, melhor será o nosso seguro. Correto. E mesmo que quando a gente tem um embrião dentro do laboratório e vai transferi-lo para o útero da mulher, a gente também não tem garantia de que vai haver uma gravidez e, mais ainda, de que vai haver o nascimento. Porque são etapas e é um caminho longo, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue aumentar significativamente as chances de sucesso daquela mulher, daquele casal, mas não há garantias. Quanto maior o número de óvulos
E quanto mais jovem a estratégia tiver sido adotada, maiores serão as chances de sucesso. Melhor terá sido o seguro que aquela pessoa fez. Mas a gente tem conhecimento de muitos casos de sucesso. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu tenho conhecimento de vários. A gente também. Então é por isso que fica essa pergunta, né? vários. A gente vivencia muitos casos de sucesso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que quando se fala não é uma garantia, não é uma garantia realmente, mas é um procedimento muito assertivo também. Sim, Sim. o que nós recebemos assim, no nosso dia a dia, eu particularmente no consultório, é uma grande parcela das mulheres se queixando de que não receberam a informação na época apropriada. Sim. E é onde a gente bate muito na tecla. A FATESA tem um papel social muito importante, com a pós-graduação, com o contato que tem, inclusive, com vários profissionais médicos. A gente bate na tecla de que é o seguinte, não é o especialista em reprodução assistida que precisa fazer com que aquela paciente entenda a importância dessa estratégia. Exatamente. O profissional que mais vai estar perto dela é o profissional que a vê, vamos dizer assim, todos os anos. O ginecologista. Seria o ginecologista. Sim, Tá? exatamente. Tá. Para quem que a mulher vai mencionar ou questionar algumas situações a respeito do seu tempo reprodutivo, vamos dizer assim. É para o ginecologista, que a vê, digamos, todo ano, cada 2 anos. Então é ali que tem que estar a informação preciosa para que ela consiga ela tenha Para que ela confiança tenha naquele profissional, consciência, né? E ela Sim, saiba conscientize. dessa informação. Ela Possa optar por Isso. realizar ou não realizar esse procedimento, né? É que, infelizmente, atualmente, eu ainda acredito que muitas mulheres não têm a opção de escolha porque elas não têm a consciência, né? Que existe essa possibilidade. Infelizmente, ainda não é uma informação tão difundida quanto deveria, né? Então, aí ela não tem a possibilidade de escolha, né? De realizar ou não esse seguro, né? E aí é que está o problema, né? E é isso que a gente tenta enfrentar, principalmente aqui, conversando e fazendo com que essa informação chegue para o maior número possíveis de mulheres e de pessoas para que elas tenham consciência e possam aí escolher, né? Entre realizar ou não realizar esse procedimento. Ela sendo informada, ela Sim, tem a chance exatamente. de escolha, né? Uhum. E isso é por isso que a gente tem que divulgar cada dia mais. Com certeza. Com certeza. Isso tem muita diferença nas classes sociais? Qual é a questão financeira em relação a isso? É uma pergunta que eu acho que todo mundo tem dúvida também, né? Assim, o que mais vai impactar no custo de uma estratégia como essa, por mais repetitivo que pareça, é a idade. Por quê? Porque quanto mais jovem a pessoa opta por congelar os óvulos, maior é a possibilidade, inclusive, de que ela precise apenas de um ciclo de estimulação ovariana para ter um Uma seguro boa quantidade. com uma certa segurança mesmo, um bom seguro, digamos assim. Porque se ela adia também a decisão por congelar óvulos, aumenta a possibilidade de que ela precise fazer uma quantidade maior de ciclos e, consequentemente, ter um custo agregado maior para que ela tenha um seguro que tenha uma efetividade semelhante. Tá? Então, assim, quanto mais jovem, mais barato tende a ser, inclusive. Tá? Agora, claro, a gente sabe, o principal problema da reprodução assistida no planeta é a dificuldade de acesso por questão de custo. Né? Nós trabalhamos, por exemplo, na Clínica Semear com tratamentos muito acessíveis, mas que, por mais que sejam acessíveis, ainda não são baratos, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa pode até, inclusive, perguntar para o seu ginecologista se é mais eficaz e talvez eu gaste menos quando eu sou mais jovem. Talvez quando eu seja mais jovem é a época que eu ainda não tenho condição financeira para fazer isso. Então eu vou esperar ter a condição financeira para fazer isso, e essa espera pode ser cruel. O que a gente tem como uma alternativa? A possibilidade, que aí pode ser um assunto para um outro programa, né, que é a possibilidade de fazer a doação voluntária de óvulos, que isso pode propiciar uma facilitação para que aquela pessoa posteriormente faça o congelamento de óvulos para si. Então tem essa Tem possibilidade. essa opção, tem os programas de doação, sem dúvida nenhuma. Que bacana. E vocês recebem muitos óvulos nesse caso? A reprodução assistida ela vai trabalhar com um banco de sêmen, embriões Sim. e óvulos para doação.
né? Doação que no Brasil é uma doação anônima e sigilosa, Claro. embora exista também a Tem questão da legislação, doação parental, né? tem, Sim, sem com dúvida certeza. nenhuma. E a grande maioria das pessoas que hoje precisam de óvulos doados para ter filho, elas precisam por um motivo simples, pelo fator idade. Então a idade realmente é o que compromete todo o processo, digamos. Sim. A idade é um fator crucial. Crucial. Assim, muito crucial. Em relação à quantidade, que foi um assunto muito interessante que o Dr. Vitor abordou, realmente a idade ela é muito importante, né? Tem um último estudo americano que saiu recentemente, que ele demonstra que quando as mulheres congelam até 34 anos, elas têm aí uma boa chance de ter uma gestação e um bebê em casa congelando até aproximadamente de 10 a 12 óvulos, né? E aí, quando a gente aumenta um pouquinho essa idade, já perto dos 38 anos, a gente precisa dobrar a quantidade de óvulos para que ela tenha aí essa mesma boa possibilidade de gestação no final, né? Então, até 34 anos, de 10 a 12 óvulos, não tem uma garantia, né? Mas é uma quantidade recomendada. Mas é uma quantidade aconselhada, né? Não existe uma recomendação específica, mas tem esse aconselhamento de que é uma quantidade aí interessante, né? Mas já com 38 anos, esse número dobra para 20 óvulos, né? Então, realmente, ao passar de 4 anos, a gente tem aí um dobro da quantidade de óvulos que é considerado aí um bom seguro para que essa paciente queira depois ter uma gestação e ter um filho em casa, né? Então, a idade é realmente muito crucial nesse processo. E esse aconselhamento importante, né? Da quantidade de óvulos. Sim, muito importante. Existe um parâmetro que nós usamos em reprodução assistida que é a chamada reserva ovariana, né? Esse nome ele é bem autoexplicativo, né? A reserva que tem no ovário, vamos dizer assim. Ela mostra um retrato daquele estoque, digamos, né? Porque a mulher não produz óvulos ao longo da vida, diferentemente do homem que produz espermatozoides, né? Da puberdade em diante. Então, os óvulos com os quais a mulher nasceu, vamos dizer assim, são os óvulos que ela vai usar ao longo da vida, né? E a reserva ovariana, ela é, resumidamente, um retrato disso naquele momento atual. E a reserva ovariana, ela demonstra também quais são os folículos e, consequentemente, os óvulos que estariam suscetíveis, sensíveis ao uso das medicações que são utilizadas nos protocolos de estimulação ovariana. Então, quanto maior tende a ser o número de óvulos que nós vamos conseguir obter no ciclo de estimulação, né? E, obviamente, quanto mais passa o tempo, a tendência da reserva ovariana é o quê? Diminuir. Que interessante, né, gente? É pura ciência, né? Quando não utilizados, eles podem ser descartados? Como é que isso funciona? A gente fica imaginando, né, o descarte de óvulos. Podem sim. A reprodução humana assistida, ela é uma ciência, né, que ela ainda é muito nova, né? A gente tem aí que a primeira pessoa que nasceu proveniente da fertilização assistida no Brasil, ela completa esse ano 40 anos. Sim. Né? Então, é uma ciência muito nova e até por isso a gente não tem legislações específicas de reprodução assistida, né? Não temos leis. O que a gente segue são resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Tem aí algumas leis de biossegurança, mas elas não são específicas de reprodução humana assistida, elas são em relação à biossegurança de material. Então, esse material ele pode ser descartado desde que a paciente ela tenha aí assinado um termo, né, livre e esclarecido de que ela tem esse desejo, explicando os seus motivos e que ela autoriza esse descarte desse material. E aí é tudo mediante legislação mesmo, Isso. né? Não é nada assim, viu, gente? Vai, descarta, não é por aí, né, professor? Mas a gente sabe, assim, que as pessoas têm autonomia, né? Claro. De Sim, poder... O que é dela, né? Exatamente. É propriedade dela. Essas regras, vamos dizer assim, elas mudam com certa frequência. Tá? Mas elas têm essas mudanças têm um impacto um pouco maior quando o assunto é descarte de embrião. Tá? Correto. Por diversas questões, algumas delas até de cunho religioso, inclusive. Mas o descarte de óvulos sofre um pouco menos de mudança. Menos pressão, Os gametas digamos, em si, né, tanto o óvulo quanto o sêmen. espermatozoide, o sêmen, eles têm menos alterações, né?
tem menos problemáticas, assim, vamos dizer. Mais aceitável, digamos, o descarte. A aceitabilidade é um termo muito. bastante vago e um pouco amplo também, mas assim, depende muito do ponto de vista, mas como é que eu vou dizer assim? Tem uma flexibilidade maior Sim. das pessoas que criam essas regras. Correto. Quando o assunto é descarte de gameta, comparado, por exemplo, ao descarte de embrião. De um embrião. O congelamento de óvulos maduros, isso tem alguma diferença? Tem? Bastante. Pode ficar à vontade. Para falar um pouquinho sobre os óvulos, né, na captação, logo depois do momento da captação, quando a gente tira as células que tem ao redor desses óvulos, a gente pode encontrar aí 3 estágios de maturação desse óvulo, né? A gente pode encontrar um óvulo que é o que a gente espera, que é um óvulo maduro, né? Então é ele que está nuclearmente, assim, suscetível e pronto para realizar a fertilização, então é ele que a gente também utiliza no momento do congelamento. E existem os óvulos imaturos, né? Nós temos aí um óvulo que ele está no seu estágio um pouco final de maturidade, que a gente chama dentro do laboratório que está na meiose 1, então a gente chama de M1. E tem um óvulo que ele está mais imaturo, então ele está no primeiro estágio aí do seu período de maturação oostária, que seria o que a gente chama no laboratório de P1, né? Ele está em prófase 1. Então, o que é recomendado, né, e que normalmente acontece na prática clínica dentro dos laboratórios é que os óvulos sejam congelados maduros, né? Que são esses óvulos aí que eles estão prontos para a fertilização, que é o que vai acontecer quando a gente descongelar esses óvulos. Né? Mas aí existem algumas técnicas, né, que podem potencializar a quantidade de óvulos maduros que a gente tem para congelar, né? Uma delas é a maturação in vitro oostária, é uma técnica que é um pouco recente, ela não acontece em todos os centros de reprodução, mas existe a possibilidade de a gente pegar esses óvulos que estão ainda imaturos, então que ainda não estão no momento ideal, colocar eles em substâncias específicas no laboratório e cultivá-los. E aí esperar que eles, com o passar do tempo dentro do laboratório, dentro das condições ideais de temperatura e todas as questões que a gente toma muito cuidado dentro do laboratório, eles possam evoluir e aí se tornarem maduros também. Então, com isso, a gente pode potencializar a quantidade de óvulos que são congelados, considerando uma única captação oostária, né? Então, em um único ciclo, a gente pode aumentar a quantidade de óvulos maduros que a gente pode congelar dessa paciente. Quer dizer, os processos são muitos, né, professor? São muitos. E assim, a gente vê a tecnologia avançando muito, cada vez mais. Essa técnica, a MIV, né, maturação in vitro, que a Aline acabou de ressaltar, de comentar, é uma técnica, como ela disse, relativamente recente, e que nós temos feito na clínica CMA com certa frequência até, mas a gente sempre informa isso para os pacientes previamente, né? O paciente tem conhecimento sobre essa técnica, inclusive eles podem optar por realizá-la ou não, né? Mas é de fato uma alternativa para aumentar ainda mais essa quantidade de gametas que pode ser congelada, aumentando o potencial reprodutivo daquela estratégia. Quantos bebês nascem lá na CMA por ano, mais ou menos? Dá para dar uma estatística aqui? Agora são muitos, né? São muitos, né? A gente finalizou, para você ter uma ideia, Patrícia, o ano de 2023, tá? Com mais de 3.800 captações de óvulo e mais de 4.000 transferências de embrião. Né? E a gente tem uma taxa de positivo na transferência, que gira em torno de 53%, 55%, né? E uma taxa de gravidez clínica, que é um pouco menor, porque muitas gestações elas acabam não evoluindo para a gestação clínica que a gente fala, que é quando a gente identifica o embrião intrauterino, então ela reduz um pouco para algo em torno de 35% aproximadamente, e uma taxa de nascido vivo aí em torno de perto de 30%, algo assim. Agora, quantos bebês nascem por ano? Essa pergunta... São muitos. Eu vou trazer esse dado e vou te passar. Tem um estudo recente muito interessante que fala que saiu em 2023, no ano passado, que de 1 a cada 6 bebês que nascem no mundo são provenientes de fertilização in vitro.
Então, é muita coisa. E muitos também por consequências de infertilidade? A mulher que não tem condição de ter um bebê naturalmente, digamos. Sim, são os motivos pelos quais uma pessoa ou um casal, né, procuram um tratamento em reprodução assistida é justamente, na grande maioria das vezes, da infertilidade. A tentativa que vem se frustrando, não, justamente. Mas a gente tem também os casais homoafetivos, né, que vão precisar do tratamento. Tem as gestações independentes, né, que são as gestações solo, tá? E uma diversidade aí de possibilidades no mundo da reprodução assistida. Né? Mas acho que as mulheres que querem ter o filho mais tarde são as que ganham aí na estatística, ou não? Ou é muito relativo? Assim, infelizmente, vamos dizer assim, infelizmente, a gente ainda observa que a procura pelo centro de reprodução assistida, de uma forma geral, tá? De uma forma geral, obviamente tem nichos aí de exceções, mas de uma forma geral, a busca pelo centro de reprodução assistida ainda é um pouco tardia. Tá. Porque há uma tendência no comportamento, né, das pessoas como um todo, de considerarem a fertilização in vitro o segundo tempo da prorrogação. É a questão que a gente falou desde o início, exatamente. Né? E nesse contexto, acaba se perdendo a melhor época, a época mais apropriada, onde as chances e a eficácia do tratamento vai ser melhor, vai ser maior. Eu queria que o senhor finalizasse aqui comigo falando um pouquinho da nossa parceria com a Semear, do curso, a prática, né, lá na Semear, como é que funciona o curso, para que os interessados, os médicos, quem são esses médicos que podem fazer essa pós-graduação? Tem que ser ginecologista? Como que é agora para avançar para o curso? Maravilha. Como eu disse anteriormente, que é o papel social que a FATESA tem, né, de formar pessoas e formar opiniões, pessoas formadoras de opinião, né, é muito importante. O médico que está credenciado a fazer a pós-graduação, né, basicamente é o médico que tem a formação, a graduação em medicina, mas obviamente são temas um pouco mais voltados, né, para a área de ginecologia. Correto. Né? Então, assim, não é que a gente vá usar isso como um filtro, mas o ginecologista, obviamente, é o mais interessado, né? E ali na pós-graduação ele vai conseguir ter acesso a diversos professores com mestrado, com doutorado, alguns com pós-doutorado, tá? Tanto na área de ultrassonografia voltado para a reprodução, onde ele vai conseguir ter todos os parâmetros, desde a área básica até cursos mais específicos e mais avançados na área de ultrassonografia. E eu costumo dizer que a ultrassonografia é a terceira mão do ginecologista. Reprodução, obstetrícia e outras áreas afins, não se trabalha sem ultrassonografia, é o nosso exame físico todos os dias, tá? E é o que faz a gente tomar decisões o tempo todo, tá? E esse aluno também vai ter acesso a uma extensa gama de aulas teóricas, encontros semanais, que são remotos, online, tá? Do programa oficial, e ainda também alguns cursos que são disponibilizados pela Semear, que são até extra grade curricular, né? E esse aluno também vai passar lá dentro conosco, vai ver, vai participar, vivenciar, né? Vivenciar o centro de reprodução assistida, o laboratório, tá? As nossas pacientes que ficam em recuperação durante o dia, por alguns motivos, né? No pós-procedimento, tá? E também vão ter acesso a esse conhecimento aí de algumas situações bastante específicas dentro do laboratório, que a Glícia e a Aline muito bem trouxeram hoje, e que são coisas que são, vamos dizer assim, quase um mundo à parte para o médico, né? Que ele muitas vezes não tem a oportunidade de entrar dentro de um laboratório, de conhecer, de saber o que é uma paleta, de saber o que é uma rack, de saber o que é um botijão de criopreservação, etc. Isso traz ferramentas para que ele consiga, dentro do dia a dia dele, do consultório dele, ali no público a que ele atende, que ele assiste, ele ter a segurança de poder transmitir essas informações e a paciente também ter a segurança e ver nele uma segurança para que ele possa conduzir os casos em reprodução assistida, quer seja de baixa ou de alta complexidade. E em quanto tempo ele
vai ter essa condição de conduzir esses casos? O nosso programa de pós-graduação começa agora com a segunda turma, agora na primeira segunda-feira de março, salvo engano, no dia 4 de março agora de 2024. Né? A gente já teve a primeira turma que já terminou, é 1 ano, o programa tem a duração de 1 ano, com uma prorrogação, eventualmente por algum motivo. De casos também. Por mais 6 meses dentro do programa oficial. Né? No entanto, esse médico tem a condição de estar vinculado a nós por tempo indeterminado, tornando-se nosso parceiro. Né? Que ele vai conseguir conduzir os casos de dentro do consultório dele, de dentro da cidade de origem dele, de forma que a paciente dele visite a SEMEAR eventualmente para os procedimentos, mas que ele continue conduzindo o caso sob nossa supervisão, mas que ele seja o soberano ali do ponto de vista de supervisão médica daquele caso frente à paciente dele. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da SEMEAR, porque é uma clínica muito conceituada, um centro de reprodução muito conceituado, e a equipe que vai tá ali nesse processo todo, juntamente do curso. Como eu disse, nós temos mestres, doutores, pós-doutores, né? Temos o nosso diretor, o Dr. Wellington, que é inclusive livre-docente, né? pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da USP de Ribeirão Preto. E como nós somos divididos, vamos dizer assim, em 2 grupos, né? São os médicos do corpo clínico, do qual eu faço parte, e os médicos parceiros, né? Que são os médicos que estão nos seus consultórios, nas suas cidades de origem, e todos nós fazemos parte de uma equipe, e essa equipe vai ser a equipe que vai conseguir dar as ferramentas teóricas e muitas vezes práticas também, aí já mais voltado para o corpo clínico, que é quem está aqui dentro da clínica, né, para que esse aluno possa ter acesso a toda essa experiência aí de discutir caso. Discussão de casos são muito valiosas, assim, o pessoal ganha muita experiência porque entende que uma dúvida também foi uma dúvida de um outro colega que já passou por isso e que tem ali algumas dicas preciosas para dar, como é que faz para conduzir aquele caso. Tem casos que são muito difíceis, tem casos que são desafiadores, tem casos que são de condução um pouco mais usual, e tudo isso a gente consegue fazer com que o aluno tenha acesso. Sem dúvida nenhuma. Alguns mais tranquilos, outros não. Exatamente. E a gente sabe que, e compreende, e não poderia ser diferente, que o casal tentante, ou a pessoa, a mulher tentante, o casal homoafetivo, masculino, que seja, a gente tem aí uma série de situações em que há muita tensão, ansiedade, sonho, desejo, tudo isso envolvido, né? Então, assim, quando senta uma pessoa na frente do médico para receber uma orientação, para receber uma instrução, a gente tem que saber que ali está uma pessoa que tem uma história e um histórico rico, e que ali a pessoa vai depositar a confiança dela em você, e você tem que ter segurança para poder conduzir aquele caso de maneira adequada. Tá aí, então, esse foi o Fateza Cast de hoje. E você que é um médico interessado nessa área, com certeza a Fateza e a SEMEAR têm toda a condição de disponibilizar esse curso aí para você. E de uma maneira com muita excelência, né, professor? Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações, por gentileza, convidasse o colega médico para estar com a gente nesse curso. Eu só tenho a agradecer todo o espaço que você está me dando aqui, está nos dando, né? Tanto, agradecer também a presença da Aline, da Glícia, né? Que vão estar junto com a gente aí no curso. Então, assim, para mim é uma honra muito grande fazer parte dessas 2 instituições, tanto a Fateza, já há 8 anos, quanto a SEMEAR, tá? Já há praticamente 7 anos. Então, assim, eu aprendi muito nesses anos que eu estou aqui em Ribeirão Preto, e eu tenho a disponibilidade de poder fazer com que as pessoas também conquistem esse conhecimento que é diário, tá? Então, assim, a gente está de portas abertas aqui. Eu falo toda quarta-feira à tarde aqui com os alunos, e muitos me veem assim, falando: você trabalha na SEMEAR, eu vou lá congelar óvulo. Eu falo, vamos lá, vamos congelar óvulo, vamos conversar com o seu paciente sobre congelar óvulo, né? Então, assim, é um assunto que está dentro da casa e da vida de todas as pessoas, que é ter filho um dia. Isso é importante. Isso vai passar pela vida de todas as pessoas, mesmo as que falam que não querem. Hoje não quero, amanhã eu quero, não sei do amanhã. Hoje eu quero, hoje eu estou de uma forma, amanhã eu estou de outra. Hoje eu estou sozinho, amanhã eu estou com alguém. Hoje eu estou com alguém, amanhã eu estou sozinho. Isso muda. Assim, muito rápido, né? E, assim, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que tem na vida
são os nossos filhos, né? Com não tenho certeza. dúvida. Tá? Então, assim, eu agradeço o espaço, só tenho a agradecer, me coloco à disposição, todo mundo que está aqui todo dia, eu atualmente venho às quartas-feiras, venho alguns finais de semana também, o pessoal tem acesso ao meu telefone, conversam comigo, não tem o menor problema, a gente está aqui para ajudar todo mundo, tá? E tomara que seja um curso promissor para todo mundo goste. Aline, suas considerações, por gentileza. Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz, é um assunto muito importante, né? Como eu disse anteriormente, em relação ao congelamento de óvulos, enfim, agradeço também ao Dr. Vitor, a gente está aí junto nesse projeto, né? Eu espero que o lado do embriologista seja aí de muita valia, né? E muito importante para o lado do médico, né, para que ele tenha aí os recursos necessários, o conhecimento necessário e a vivência até um pouco, né, para que ele consiga e tenha essa segurança, assim como o Dr. Vitor falou, para acolher a sua paciente, né, e para levar esse acolhimento, essa tranquilidade aí, essa segurança no caminhar, né, da jornada dessa paciente dentro da fertilização in vitro ou dentro da sua possibilidade de congelamento de óvulo, enfim. Então, agradeço muito o convite e a possibilidade e a parceria. Tá aí, então, Glícia, eu também quero agradecer a sua presença, mesmo que você esteja aí, porque nós tivemos que mudar aqui, mas muito obrigada, viu? E vocês têm um papel fundamental aí nesse caminhar aí dessa mãe, desse pai, né, dessas pessoas que procuram, de maneira geral, que procuram pela fertilização. Muito obrigada. Tá aí, então, esse é mais um Fateza Cast. Não percam nossos episódios, conheçam a Fateza, fateza.edu.br. Estamos aqui diariamente. Venha para a Fateza, conheça os nossos cursos, os nossos professores e faça parte dessa grande instituição de tecnologia em saúde. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.